Olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mobiliário e acessórios e como que nós devemos especificar esses itens no nosso projeto residencial. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que mobiliário precisa ser muito bem especificado. Muitas vezes, alguns profissionais fazem a especificação por cima, citam só o modelo e o fabricante, mas isso não é o ideal. E durante a aula eu vou explicar então quais os pontos que nós precisamos detalhar e dizer quando especificamos mobiliários. Uma especificação correta sobre eles e um detalhamento correto, principalmente nos mobiliários que precisam da marcenaria, ou seja, que não são prontos, precisam ser executados, é o ponto-chave para um bom projeto de interiores ser realizado. Vamos lembrar que para um projeto ser bem feito e sair do papel da forma correta, ele precisa ser desenhado da forma correta e especificado então da forma correta. Depois que a gente faz o mood board e o layout, ou seja, vocês já fizeram o layout, sexta-feira vocês tiveram uma aula gravada com o André a respeito dos acabamentos materiais. A partir disso, vocês então tinham o objetivo de criar um mood board com as cores, as texturas, as ideias do projeto. E agora, o primeiro passo, então, é vocês montarem um memorial descritivo com todas as informações dos mobiliários. Isso pode ser feito de várias formas diferentes, mas alguns pontos são importantes que existam em qualquer uma das formas de apresentação do memorial descritivo. Primeiro, você precisa citar o fabricante, você precisa citar o modelo. Muitas vezes o modelo pode ter códigos, então esse código precisa ser citado. Você precisa citar qual é a cor e qual o tipo de acabamento e quais as características importantes que esse mobiliário tem. O memorial, como eu disse, pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito através de uma planilha e muitas vezes o ideal é que essa planilha tenha espaços para se colocar as imagens do mobiliário. Esse é um padrão muito adotado nas construtoras. Então, se algum dia você for trabalhar em um projeto de interiores, um projeto de design, para alguma construtora, para esses apartamentos de stand de venda, normalmente o padrão que elas utilizam é o padrão de planilha. Eles costumam guardar em todos os documentos em forma de planilha, em forma de Word ou PDF. Pode ser feito assim? Pode. Ou pode ser feito como um mood board mesmo, só colocando as informações em cima, então, de cada mobiliário. Essas informações podem estar escritas, podem estar em tabelas, ou se você quiser, você pode também puxar a partir de uma planta todas as especificações. O importante é ressaltar que ele precisa ser um guia para o cliente. Não pode faltar informação. Vamos dizer que o cliente comprou um mobiliário e por algum motivo veio um defeito do fabricante ou quebrou alguma parte e ele ainda está no prazo de garantia. O cliente precisa, através do memorial, conseguir falar com o fabricante e saber exatamente qual é o modelo que foi escolhido. Ou, se o marceneiro for executar um mobiliário, ele também precisa saber o acabamento, a espessura da chapa de MDF, se for vidro, qual o acabamento do vidro. Então, todas essas especificações precisam constar no projeto. Aqui eu estou colocando para vocês um exemplo de um memorial descritivo com imagens, como se fosse um mood board, em que eu tenho todas as imagens dos móveis e dos acessórios, e eu tenho as especificações ao lado delas. Isso, o ideal é que seja feito por ambiente, tá bom? Tem aqui um outro modelo, que é um modelo de planilha, em que eu tenho também todas as especificações do ambiente e também imagens. E aqui nesse caso tem mais de uma opção. Às vezes a gente faz isso caso o cliente tenha alguma dúvida na hora de comprar. Isso é muito feito para a construtora. Para o cliente mesmo final, a gente dá uma opção só.
Mas quando a gente trabalha com construtora, às vezes a construtora pede para que a gente dê mais de uma opção, porque até o momento do projeto, até o momento da execução, podem demorar muitos meses e aquele objeto, aquele acessório estar em falta. Ou esse outro exemplo, que é o exemplo de uma planta, né? Em que eu puxo da planta todas as especificações também. Quando eu executo um mobiliário que vai precisar ser feito em marcenaria, a atenção precisa ser redobrada. Eu preciso colocar todos os detalhes. E é aí que entra principalmente os desenhos técnicos com as normas que nós já aprendemos. Então eu preciso desenhar a planta, eu preciso desenhar a vista e eu preciso desenhar cortes. Nós ainda vamos aprender em outra aula, quando voltarmos nas aulas presenciais, nós vamos então aprender o detalhamento de um mobiliário, porque isso precisa ser feito com ferramentas de desenho, seja ela no SketchUp ou no AutoCAD. Então nós vamos deixar isso para fazer no retorno das aulas presenciais. Mas é importante a gente saber que é essencial fazer vista, corte e planta de tudo aquilo que vai ser desenhado. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês durante essa minha aula de alguns projetos de marcenaria detalhados. É importante que você coloque todas as dimensões, as especificações técnicas, os materiais, os detalhes, por exemplo, se eu tenho um puxador diferente ou se eu quero um friso diferente, eu preciso colocar tudo no meu projeto para que saia tudo da forma que eu gostaria. Vamos lembrar que quando nós estamos projetando algo que não existe, eu devo prestar muita atenção na ergonomia. Lembra da aula de ergonomia? Então, ela precisa ser aplicada. Se eu for fazer um móvel de uma mesa de escritório, preste atenção na altura, na profundidade, no espaço que a perna precisa ter, na diferença entre a mesa e a cadeira, na espessura do tampo. Tudo isso precisa estar muito bem detalhado e estudado. Aqui, por exemplo, eu tenho um projeto de um guarda-roupa, em que eu tenho um corte mostrando as gavetas, eu tenho uma imagem de referência. Muitas vezes a gente pode colocar fotos ou imagens de referência. E eu tenho também uma vista isométrica mostrando toda a distribuição dessas prateleiras e desses nichos existentes no armário. Eu tenho os desenhos em vista, eu tenho o desenho em corte, eu tenho o desenho com a porta aberta e com a porta fechada, né? E eu tenho também todas as informações de dimensões de cada uma dessas etapas. É claro que ainda aqui, né, nesse projeto não aparecem as especificações dos materiais, mas teria que ser colocado todas as especificações de cor da fórmica, se esse friso se tem uma cor que é bege, qual é a cor que seria da outra fórmica, para que tudo fosse feito da forma correta. Quando falamos de materiais usados em mobiliário, né, vamos lembrar que nós temos mobiliários que são feitos de madeira, que cada vez estão mais escassos no mercado, até por conta da sustentabilidade, né, mas existem. Eu tenho muitos mobiliários que são feitos, por exemplo, de madeira de reflorestamento, e também tenho mobiliários que são feitos de madeira de demolição. Eu, por exemplo, tenho um tampo aqui em casa de um lavabo que eu pedi para ser feito com madeira de demolição. Então, eu posso especificar a madeira, eu posso usar o MDF, e aí eu tenho diversas espessuras de chapa que eu preciso considerar no meu projeto, tá? Normalmente, os marceneiros, eles nos orientam quanto a isso. Então, se você tiver um marceneiro parceiro que for executar os seus mobiliários, ele pode te orientar a melhor espessura de chapa para cada tipo de mobiliário. Eu tenho o MDP, que é um outro tipo de aglomerado que também pode ser usado para fazer móveis. E aí eu tenho o vidro, que pode ser usado para acabamento, o acrílico, lembrando que vidro e acrílico eu tenho diversos tipos de cores, de texturas que podem ser utilizados. E para acabamento no MDF eu posso ter a pintura ou a fórmica. Lembrando que a pintura mais ideal, que fica mais bonita, seria a pintura laqueada, que é uma pintura mais industrial e deixa um acabamento bem bacana mesmo. Vou citar aqui 4 pontos muito importantes dentro da especificação de mobiliários em um projeto.
Primeira, a especificação é aquela que você consegue, após especificar, ter a confirmação de que o cliente aceita aquele produto e que a equipe de projeto vai passar todas as informações para quem vai executar aquela marcenaria ou aquela compra de mobiliário. Então, precisa ser identificado através de lista também todas as partes, todos os objetos que vão ser comprados, né? E a quantidade de cada um. Quando você tem um projeto bem feito de marcenaria, você consegue que esse projeto seja orçado por diversos parceiros marceneiros. Por quê? Porque se eu tenho um projeto detalhado, não vai acontecer de eu ter um orçamento de um jeito e um outro orçamento de outra forma. Então, para balizar esses orçamentos, quando eu não tenho um projeto detalhado, eu não consigo saber se todo mundo orçou a mesma quantidade, orçou o mesmo tipo de produto. Então, por isso que o projeto também é muito importante ser completo, porque assim eu consigo deixar os orçamentos todos iguais. O terceiro ponto é que nós, como profissionais, é que devemos nortear, acompanhar e vistoriar a execução e a montagem de todo o mobiliário e acessórios. Então, você precisa sim acompanhar para poder certificar de que tudo vai sair do jeito que você imaginou ou que você planejou. Isso é um ponto muito importante. Uma instalação feita errada pode custar uma beleza do seu projeto ou pode prejudicar a função de algum equipamento. Uma prateleira instalada na altura errada pode prejudicar, sim, o uso daquele ambiente. E o quarto ponto é que um projeto não detalhado, ele pode abrir precedente para o executor fazer de qualquer forma. Ou seja, se você não detalhou, você não pode exigir que aquilo seja feito da forma que você gostaria. Então, faça um projeto muito bem feito. Para terminar, eu venho dizer que é importante que o seu cliente aprove cada item de mobiliário e cada especificação feita. Então, leve até ele, leve ele em lojas quando você for escolher mobiliário e acessório. Se você não conseguir, se for lojas distantes, você apresente fotos, vídeos sobre o mobiliário. E se for algo de marcenaria que precisa escolher os acabamentos, leve amostras até ele de cor de fórmica, de cor de laca, de tipos de vidro, para que ele possa saber muito bem aquilo que está sendo escolhido antes de ser executado, para que não haja depois nenhum tipo de reclamação. O que vocês vão precisar fazer, então, dentro do projeto residencial a respeito de mobiliários e acessórios? A tarefa de hoje é você, a partir do layout que vocês fizeram, começar a especificar os mobiliários. Então, aqueles que vão precisar de detalhamento, vocês ainda não vão detalhar como a marcenaria, mas vocês já podem escolher os acabamentos. Então, você pode dizer se é um revestimento laqueado, revestimento de fórmica, que tipo que é, se tem vidro, como é o puxador da gaveta, etc. Esses pontos. Aqueles que são mobiliários já existentes, como sofás, cadeiras, poltronas, criados mudos, esses vocês já podem procurar nos fabricantes a especificação. Porque na próxima aula, então, eu vou pedir que vocês façam um memorial descritivo desses mobiliários, mas eu vou colocar para vocês um modelo, uma ideia de modelo que vocês possam seguir, tá bom? Agradeço por todos, eu acho que nós estamos tendo um bom desenvolvimento do curso e eu creio que vocês vão fazer um ótimo projeto.